Se você está procurando por histórias de terror que vão arrepiar sua espinha e te fazer questionar a realidade, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará conteúdo sombrio e assustador que vai te manter acordado à noite. O início da maldição. A família Kennedy era conhecida por sua riqueza e poder, mas também por uma série de tragédias que os acompanharam ao longo dos anos. Tudo começou com Joseph P. Kennedy, o patriarca da família, que fez sua fortuna no mundo dos negócios e se tornou embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido. Ele tinha grandes planos para seus filhos, especialmente para Joseph Jr., que foi preparado para seguir os passos do pai na política. No entanto, a morte de Joseph Jr. em 1944, durante uma missão na Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Ele estava pilotando um avião carregado de explosivos em uma missão experimental chamada Operação Afrodite, quando o avião explodiu no ar antes de ele conseguir ejetar. A morte de Joseph Jr. foi um golpe devastador para a família Kennedy. A morte de Kathleen, a irmã de Joseph Jr., Kathleen, também morreu em um acidente aéreo em 1948, junto com seu amante Peter Van Voort Fitzwilliam. O avião em que estavam caiu em Saint-Bauzile, na França, matando todos a bordo. A morte de Kathleen foi outro golpe para a família Kennedy, que parecia estar sendo perseguida por uma maldição sobrescrito uma. O assassinato de John F. Kennedy. O assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963 foi um dos eventos mais traumáticos da história dos Estados Unidos. Enquanto desfilava em um carro aberto pelas ruas de Dallas, Kennedy foi atingido por 2 tiros. A morte dele foi um choque para a nação e marcou o início de uma série de tragédias que afetaram a família Kennedy. A morte de Robert F. Kennedy. Em 1968, Robert F. Kennedy, irmão de John F. Kennedy, foi assassinado em Los Angeles por Siram Bishara Sira. Robert estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos e sua morte foi um golpe devastador para a família Kennedy. A maldição continua. A família Kennedy parecia estar sendo perseguida por uma maldição. Além das mortes de Joseph Jr., Kathleen, John F. Kennedy e Robert F. Kennedy, outros membros da família também sofreram tragédias. David Kennedy, filho de Robert F. Kennedy, morreu de overdose em 1984. Michael Kennedy, outro filho de Robert F. Kennedy, morreu em um acidente de esqui em 1997. O que está acontecendo? Será que a família Kennedy está realmente sendo perseguida por uma maldição? Ou será que as tragédias que eles sofreram são apenas coincidências? A verdade é que a família Kennedy tem sido marcada por uma série de eventos trágicos ao longo dos anos, e é difícil não se perguntar se há algo mais por trás disso tudo. A família Kennedy é uma das mais conhecidas e respeitadas dos Estados Unidos, mas também é marcada por uma série de tragédias que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. Aqui estão alguns dos eventos mais significativos que contribuíram para essa crença sobrescrito uma. Morte de Joseph Patrick Kennedy Jr. O primogênito da família Kennedy morreu durante a Segunda Guerra Mundial em uma missão aérea no Canal da Mancha. Assassinato de John F. Kennedy. O presidente dos Estados Unidos foi assassinado em Dallas em 1963, um evento que chocou a nação e marcou o início de uma série de tragédias para a família. Morte de Kathleen Agnes Kennedy. A irmã de John F. Kennedy morreu em um acidente de avião na França em 1948, junto com seu amante. Assassinato de Robert F. Kennedy. O irmão de John F. Kennedy foi assassinado em Los Angeles em 1968, enquanto concorria à presidência dos Estados Unidos. Morte de David Anthony Kennedy. O filho de Robert F. Kennedy morreu de overdose em 1984, aos 28 anos. Morte de Michael Lemone Kennedy. Outro filho de Robert F. Kennedy. Michael morreu em um acidente de esqui em 1997. Morte de John F. Kennedy Jr. O filho de John F. Kennedy morreu em um acidente de avião em 1999, junto com sua esposa e cunhada. A maldição ou coincidência? Muitos acreditam que a série de tragédias que afetaram a família Kennedy é resultado de uma maldição, enquanto outros argumentam que são apenas coincidências. A família Kennedy tem sido marcada por uma série de eventos trágicos ao longo dos anos, o que leva muitos a se perguntar se há algo mais por trás disso tudo. Vítimas da maldição. Joseph Patrick Kennedy Jr. Morte em combate durante a Segunda Guerra Mundial.
John F. Kennedy, assassinado em 1963. Kathleen Agnes Kennedy, morte em acidente de avião em 1948. Robert F. Kennedy, assassinado em 1968. David Anthony Kennedy, morte por overdose em 1984. Michael Lemone Kennedy, morte em acidente de esqui em 1997. John F. Kennedy Jr., morte em acidente de avião em 1999. Sobrescrito 2. Será que a maldição continua? A família Kennedy continua a ser uma das mais influentes dos Estados Unidos, mas a série de tragédias que os afetou ao longo dos anos permanece um mistério. Será que a maldição continua a afetar a família? Ou será que são apenas coincidências? Só o tempo dirá. A família Kennedy é uma das mais conhecidas e respeitadas dos Estados Unidos, mas também é marcada por uma série de tragédias que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. Aqui estão alguns pontos-chave para entender melhor essa história. História da família Kennedy. A família Kennedy é originária da Irlanda e migrou para os Estados Unidos no século XIX. Eles se tornaram uma das famílias mais influentes do país, com muitos membros alcançando posições de poder e influência. A ascensão de Joseph P. Kennedy. Joseph P. Kennedy, o patriarca da família, foi um empresário e político de sucesso. Ele foi nomeado embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido e teve uma grande influência na carreira política de seus filhos. A tragédia de Joseph Patrick Kennedy Jr., o primogênito da família Kennedy, morreu durante a Segunda Guerra Mundial em uma missão aérea no Canal da Mancha. Sua morte foi um golpe devastador para a família. O assassinato de John F. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, foi assassinado em Dallas em 1963, um evento que chocou a nação e marcou o início de uma série de tragédias para a família. A morte de Robert F. Kennedy, o irmão de John F. Kennedy, foi assassinado em Los Angeles em 1968, enquanto concorria à presidência dos Estados Unidos. Outras tragédias. Além dos assassinatos de John F. Kennedy e Robert F. Kennedy, a família Kennedy sofreu outras tragédias, incluindo a morte de Kathleen Agnes Kennedy em um acidente de avião em 1948 e a morte de David Anthony Kennedy por overdose em 1984. A maldição ou coincidência? Muitos acreditam que a série de tragédias que afetaram a família Kennedy é resultado de uma maldição, enquanto outros argumentam que são apenas coincidências. A família Kennedy tem sido marcada por uma série de eventos trágicos ao longo dos anos, o que leva muitos a se perguntar se há algo mais por trás disso tudo. Teoria sobre a maldição. A maldição da família Kennedy. Alguns acreditam que a família Kennedy foi amaldiçoada por causa de suas ações passadas, incluindo a associação com a máfia e a política de poder. A coincidência. Outros argumentam que as tragédias que afetaram a família Kennedy são apenas coincidência, se não há nenhuma maldição envolvida. Conclusão. A família Kennedy é uma das mais conhecidas e respeitadas dos Estados Unidos, mas também é marcada por uma série de tragédias que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. Embora seja impossível saber ao certo se há uma maldição envolvida, é claro que a família Kennedy sofreu uma série de eventos trágicos ao longo dos anos. Continuação na próxima parte. Finalize. A maldição da família Kennedy. Conclusão. A família Kennedy é uma das mais conhecidas e respeitadas dos Estados Unidos, mas também é marcada por uma série de tragédias que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. Ao longo dos anos, a família Kennedy sofreu uma série de eventos trágicos, incluindo assassinatos, acidentes de avião e overdose. Lições aprendidas. A história da família Kennedy nos ensina sobre a importância da resiliência e da determinação. Apesar das tragédias que sofreram, a família Kennedy continuou a ser uma força influente nos Estados Unidos. Além disso, a história da família Kennedy também nos lembra da importância de aprender com o passado e de não repetir os mesmos erros. Legado da família Kennedy. A família Kennedy deixou um legado duradouro nos Estados Unidos. Eles foram pioneiros em muitos aspectos, incluindo a política, a justiça social e a filantropia. A família Kennedy também inspirou gerações de líderes e ativistas sociais. A maldição continua? Embora seja impossível saber ao certo se a maldição da família Kennedy continua, é claro que a família Kennedy sofreu uma série de eventos trágicos ao longo dos anos.
No entanto, a família Kennedy continua a ser uma força influente nos Estados Unidos e muitos de seus membros continuam a trabalhar para fazer uma diferença positiva no mundo. Conclusão final. A história da família Kennedy é complexa e multifacetada. Embora a família tenha sofrido uma série de tragédias, eles também deixaram um legado duradouro nos Estados Unidos. A maldição da família Kennedy pode ser um tema de debate, mas é claro que a família Kennedy continuará a ser uma força influente nos Estados Unidos por muitos anos. Se você se arrepiou com essa história e está ansioso por mais, por favor, considere dar um like e seguir meu canal. Aqui, você encontrará mais contos de terror, lendas urbanas, mistérios sinistros que vão gelar seu sangue. Obrigado por assistir e não durma sozinho esta noite.